Ficou complicado. Falou bem bonito. É, bem bonito. Igual aquele dia de festa da escola. Casamento. Meu nome é Flávia. Estou aqui no Prof. História, que é um sonho realizado. Eu já tinha tentado, inicialmente, não consegui, e agora, no finalzinho de 2021, consegui, estou aqui com os colegas, estou muito feliz e cheia de expectativas, e desafios por vir. Como é que começou a minha trajetória? Minha trajetória começou alguns anos atrás, lá na FFP, na Faculdade de Formação de Professores, na UERJ, no campus de São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, então estudava no Paraíso, que é bem próximo ali da faculdade, e foi algo que aconteceu de forma, a princípio, natural. Saí direto da educação básica, do ensino médio, e fui para a faculdade, bem próxima de onde eu estudava. Mas, para mim, seria algo natural, mas não foi. O primeiro impacto, o primeiro período foi bem difícil. A carga de leitura, a forma de escrever, eu tive muita dificuldade nesse primeiro semestre, nesse meio acadêmico. Mas foi seguindo, os anos foram seguindo. Dentro da universidade mesmo, por volta de 2 anos, eu participei de pesquisa na área de Inquisição, que era um núcleo forte na faculdade, e a minha monografia também foi voltada também para a questão da religiosidade, Estado e religião. E terminando a faculdade, estava na hora de enfrentar a sala de aula, que eu tentava evitar de todo jeito. E logo coloquei currículos, próximo à minha residência, em colégios particulares próximos ali. Não me sentia preparada para fazer um concurso na área de educação, então fui iniciar essa docência próximo, também ali em São Gonçalo, próximo à minha residência. E logo em seguida, após terminar, fazer a colação em 2004, eu comecei a trabalhar, um pouquinho antes até da colação. E trabalhava no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Tinha alunos de 11 anos e alunos de 70 anos. Então foi um impacto muito grande preparar a aula, e eu só lembrava das minhas aulas na época da educação básica. As práticas de ensino tinham a teoria, eu observei algumas aulas, mas o dar aula, eu lembrava, recordava dos professores da educação básica. E comecei a dar, foram mais ou menos 2 anos dando aula em fundamental e EJA. Todas as escolas que apareciam eu aceitava, mas eu não estava satisfeita, não estava realizada. E aí eu pedi, conversei na época com as 2 escolas, uma escola tinha unidade em outros bairros de São Gonçalo e uma outra era bem próxima à minha residência. E eu fui e falei assim, olha, não quero mais, eu acho que a educação, não estou me sentindo realizada, não estou me sentindo feliz. E pedi, fiz um acordo ali, saí das escolas. E aí comecei a fazer cursinhos, falei assim, vou entrar na área de concurso público, preciso ganhar dinheiro, a educação não está me proporcionando isso, não estou satisfeita. E fiz alguns cursinhos, alguns preparatórios, ingressei numa outra universidade, numa outra graduação, tinha desconto, tinha uma bolsa bem considerável por já ter feito uma graduação, e iniciei uma graduação numa universidade privada, na cidade de Niterói, e comecei a fazer direito. Fui fazendo, e nesse meio tempo surgiu aí, tinha um concurso que eu tinha feito no período que eu estava na escola privada, já me sentia segura, fiz um concurso e fui chamada para trabalhar no Estado. Não abandonei a graduação, mas fui ver como era. Cheguei na escola, era uma escola em Magé, o nome da escola é Escola Estadual de Magé. Comecei logo no início de 2006, entre 2005 e 2006, mas iniciei mesmo na escola nesse ano de 2006. E era uma escola que, assim, me surpreendeu, porque era uma escola pública, mas uma estrutura muito boa. Era uma escola de ensino médio e pós-médio.
E eu comecei a dar aula até à noite, lá, né, nos horários que tinham. E eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, não, é isso que eu quero. E aí eu vou seguir esse rumo. Eu gostei muito da experiência. As turmas eram muito cheias, mas eram turmas muito participativas. Foi um local que eu tive mais autonomia. Foi a primeira escola que eu consegui fazer, né, fazer todo o roteiro, todo o cronograma de uma aula passeio. Eu levei os alunos de Magé, junto com o estagiário, mais de 40 alunos, de Magé até Santa Teresa. Eu falei assim, depois um dia eu penso, naquela época, né, os bondes precisavam de manutenção e nós ficamos parados nos Arcos da Lapa com mais de 40 alunos. Depois, hoje em dia eu penso, eu falei assim, loucura, pelo menos eu tinha que ter mais uma pessoa ali para estar comigo. Mas aconteceu, para os alunos foi maravilhoso. Muitos deles nunca tinham tido essa experiência de uma aula passeio, nunca tinham saído da cidade de Magé e para mim foi ótimo. Eu me senti cada vez mais aprendendo com eles e senti que estava no rumo certo. E fiquei durante alguns anos na escola, mas nesse meio tempo eu fui chamada mais ou menos por volta de 2009 para assumir a rede municipal, uma outra escola na rede municipal do Rio. Entrei também entre 2006 e 2009, volta mais ou menos de 2007 a 2008. Fui fazer também uma pós e a demanda na faculdade, a demanda no colégio estadual e municipal eu não estava dando conta, então eu tinha que ficar numa escola mais próxima da minha residência. E aí em 2011 mais ou menos pedi remoção para assumir umas escolas, né, estaduais em São Gonçalo e permaneci na rede municipal. E aí eu dou uma parada lá na minha boa experiência na escola estadual e vou para uma outra realidade. Ali não era ensino médio, nem pós-médio, era ensino fundamental, alunos de sexto ou nono ano, e uma realidade que eu me deparei que foi impactante. Primeira vez que eu cheguei na escola para dar aula, eu fiquei perplexa, porque parecia uma prisão. As portas eram de ferro, um buraquinho para você ver os alunos ali. A porta da sala dos professores permanecia aberta enquanto nós estávamos, mas no momento que nós íamos para a sala de aula, permanecia trancada, fechada, para evitar furtos. A escola não tinha intervalo, não tinha recreio. Os alunos faziam lanche dentro de sala de aula e você fornecia um biscoito e um iogurte e eles tinham que permanecer sentados, porque eram 40 alunos ou mais dentro de uma sala. Então você não dava conta daquilo. Eu comecei a trabalhar no turno da tarde, então era muito calor. Você não precisava fazer esforço, você sentia o suor saindo de você e era um ventilador para uma sala fechada com muitos alunos. E eu pensava, como é que eles estão aqui? Como é que eles ficam sentados? Como é que eles prestam atenção? Eles prestavam atenção, né? Tinha uma turma especial que era composta por mais de 40 alunos, uma turma de 7º ano, e eles ficavam em silêncio. Eram aquelas turmas que foram preparadas, né? Uma 1701 da vida, com alunos mais selecionados, participativos, que faziam as atividades. Mas eu me questionava, falei assim, como que eles estão conseguindo ficar aqui? Porque eu tô querendo sair, tô querendo fugir daqui. E era um agente educador, e muitas das vezes você estava dando aula, o agente educador não dava conta, ele deixava o portão da escola aberto. E às vezes eu dando aula, saía para pegar um material, era um diário só, para todas as disciplinas, era um diário enorme, então às vezes você esquecia, tinha que buscar quando o professor voltava. E uma dessas vezes eu entrei em sala e tinham alunos, mas não eram alunos da escola, eram alunos de outra unidade escolar que estavam ali, o portão estava aberto, simplesmente eles entraram e estavam dentro de sala. Então você tinha que lidar com essas demandas. A situação depois foi normalizando, foi melhorando. Fui para o turno da manhã, que era um pouco mais tranquilo. E os anos se passaram, os professores também eram atuantes. E em 2014, né, alguma coisa legal aconteceu na escola. Quer dizer, outras coisas aconteceram, né? Tivemos aulas passeios. Ainda fui um pouco também
insana, né? Levei já os alunos, essa escola ela é situada na Avenida Brasil, já levei alunos para o centro do Rio de ônibus com outro professor de história, já fomos andando pela Avenida Brasil, fazer aula passeio, né? Na Fiocruz, hoje em dia não faço mais isso, já aprendi, acredito eu que sim, mas em 2014 aconteceu uma coisa muito importante para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, como docente. A escola recebeu a visita da professora Karina Martins, que é professora da UERJ, do campus Maracanã, e ela perguntou se eu e um outro professor de História estaríamos interessados em abraçar o projeto do PIBID, que era de iniciação à docência, né? Traria futuros professores, né? Graduandos da UERJ para dentro de sala de aula, para trabalharem ali junto com a gente, não só como observadores, como eu fiz na época de licenciatura, mas atuando mesmo, planejando aula, apresentando atividades. E eu falei que sim, toparia, achei interessante e assumi essa função, né, de supervisora ali no PIBID. E foram 2 anos muito produtivos, né? Acredito que para ambos os lados, para os estagiários que estavam ali, né, da graduação, para mim e para os alunos também. Comecei a trabalhar com literatura infantil e infanto-juvenil dentro das aulas de história. Fizemos algumas atividades, entre elas uma peça baseada num livro que trabalhamos, né, quando a esperança escreveu uma carta. Também trabalhamos a questão da ditadura em sala de aula, e isso foi bem interessante para mim, porque eu não trabalhei com literatura infanto-juvenil, mas trabalhei com músicas, né, da década de 70, e isso surtiu muitos frutos, porque naquele período os alunos estavam vivenciando a presença das Forças Armadas na comunidade, no Complexo da Maré. E muitos deles estavam se sentindo injustiçados, silenciados, da forma que se abordou, que eles eram abordados dentro da comunidade, da forma que essas Forças Armadas entraram naquele meio que eles viviam, tolhindo eles e, muitas das vezes, amedrontando. E foi muito interessante porque, a partir da leitura da música, eles mesmos produziram alguns textos, algumas letras de músicas e puderam ali se expressar, apresentar o ponto de vista deles, do que eles estavam vivenciando, fazer esse diálogo com a disciplina em sala de aula e com a produção que eles mesmos fizeram. Então, termos que eu não conhecia quando eles escreveram ali nas letras das músicas, e eu questionei, né, como periquitos, que se referia aos militares, Jesus é o dono do lugar. Eu falei, por que vocês são evangélicos, católicos? Não, porque isso está em vários locais da comunidade, no muro de alguns locais da comunidade. E eles aceitam isso, e até mesmo grupos, né, ali da comunidade, que estão à frente, líderes daquela comunidade, aceitam. Incorporaram isso na letra da canção e foi bem produtivo, porque além deles fazerem isso, surtiu efeito para mim também. Na época eu escrevi junto também com a Karina um artigo na revista Hoje, entre 2016 e 2017. Mas chegou no finalzinho de 2016 para 2016, final de 2015 para 2016. Eu tive que sair da escola, tive que ir para uma outra escola por conta da questão de horário, questões íntimas mesmo. E aí me afastei desse projeto. Fui para uma outra escola, e quando fui para essa outra escola também da rede municipal, no bairro de Brejo de Pina, eu falei assim, tranquilo, né? No primeiro momento eu tive essa experiência, né, difícil de visualizar aquela escola como uma espécie de presídio, mas já estava familiarizada com a escola que eu trabalhava, que eu atuava, e outras escolas mais. E aí fui para essa escola em Brejo de Pina.
Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma outra situação muito difícil. A escola tinha acabado de se tornar uma escola de turno único, ela não estava preparada para isso, era uma escola que só tinha apenas uma diretora, um agente educador. Então foi um verdadeiro caos. A escola teve que passar por uma intervenção da CRE durante mais de um mês. Eram chuvas de pedra, literalmente. Alunos jogavam pedra para fora da escola e alunos que tinham saído da escola jogavam pedras para dentro da escola. E eu falei assim, como é que pode, né? Pensei que tivesse visto tudo no início, lá em 2009, mas vi coisas piores em 2015. Mas o tempo passou, a escola conseguiu se organizar, o corpo docente era muito atuante, muito ativo. Tivemos algumas visitas também, algumas aulas passeios. E o tempo passou e depois eu retornei para minha escola. Quando eu retornei para minha escola de origem, em 2018, também foi muito rápida a passagem ali. Naquele momento eu tinha um problema pessoal com meu pai. Acabei sabendo também em 2018 que estava grávida. Então foi um ano muito rápido para mim. Muitas coisas acontecendo, mudança de escola, situações familiares, né, pessoais. E aí, em 2019 já entrei em licença maternidade. Um dos benefícios de trabalhar no município do Rio, né, na rede pública, é você conseguir ficar por volta de um ano de licença maternidade. E fiquei em 2019 afastada completamente das escolas. E voltei em 2020. 2020, estava cheia de gás, né, animada, fiquei um ano sendo mãe, voltei a trabalhar. Só que foi muito curto esse período, todos nós sabemos. 2020, não trabalhei, eu acho que eu trabalhei por volta de um mês e peguei um dia, que era minha semana ali, que eu podia pegar o meu aniversário, conversei com a direção. E na semana seguinte que eu ia retornar, simplesmente não retornamos. Começamos a trabalhar online durante algum tempo. Eu acho que por volta de um mês a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente imaginava que a gente ia retornar, mas não retornamos. E em 2020 comecei a utilizar termos, a fazer cursos que eu nem imaginava. Termos como aulas remotas, atividades síncronas, assíncronas, aplicativos, encontros no Zoom, encontros no Meet e assim por diante. E acabou que 2020 aconteceu. Nós sabemos que esses alunos, os poucos alunos que a gente teve contato, no caso da minha experiência e na experiência da minha escola, mesmo com todos esses aplicativos, foi através mesmo do WhatsApp e através também do encontro que acontecia para entrega de alguns materiais, alguns cartões nas escolas. 2020 passou. 2020 também a gente estava com incerteza, nós estávamos com incerteza, ainda continuou os mesmos encontros, as mesmas atividades síncronas e assíncronas, mas no segundo semestre de 2021, acho que grande parte, pelo menos na minha escola, onde eu atuo, na rede municipal, todos voltaram, quase que 100%. Só que quando eles voltaram também foram outras, né, ações que nós tivemos que tomar, outras realidades. Além do aprendizado, a gente teve que lidar com outros pontos, como a agitação, o comportamento, a agressividade, a depressão, que se perpassaram, não permaneceram só em 2021. 2022 estamos aí também enfrentando as consequências da pandemia, as consequências dessa aprovação automática, as consequências dessa exclusão digital. Mas estamos com expectativas. E 2022, mesmo com esses desafios, começar o Prof. História está sendo um respiro, está sendo um motivo de trocas, de aprendizagem, de conquistas. E eu espero, né, continuar e finalizar esse projeto, né, de forma eficaz e produtiva.